Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de álgebra linear e esta é uma aula de exercícios. Nós vamos fazer exercícios da lista 7. Bom, o primeiro exercício da aula de hoje é o número 5. Nós temos uma transformação linear entre os conjuntos P2 e P2. P2 é o conjunto dos polinômios de grau menor ou igual a 2. A base do que nós vamos considerar para P2 contém os seguintes polinômios: 1 mais x ao quadrado, que nós vamos chamar de P1, 1 mais x, que nós vamos chamar de P2, e 1 que nós vamos chamar de P3. Nós queremos encontrar uma expressão para o t de a0 mais a1x mais a2x ao quadrado, e esta expressão ela representa um polinômio arbitrário do conjunto P2. Nós estamos chamando esse polinômio de P, simplesmente P. Considerando o seguinte: a imagem do P1 é igual a 2 menos x mais 4x ao quadrado, a imagem de P2 é 3 mais x ao quadrado e a imagem de P3 é menos 1 mais 5x mais x ao quadrado. Então, com essas informações, nós queremos encontrar a imagem para um polinômio qualquer do conjunto do domínio, tá certo? Então, olha só. O primeiro passo que nós vamos fazer é escrever o polinômio arbitrário como combinação linear dos vetores da base do domínio que foi informado aqui. Então, nossos vetores da base são P1, P2 e P3. Então, nós vamos escrever essa combinação linear aqui, ó. P é igual a C1, P1, mais C2, P2, mais C3, P3. Nós devemos aqui encontrar C1, C2 e C3. Então, você vai substituir os polinômios. Então, P nós substituímos. O P1 a gente substituiu, P2 e P3 da mesma forma. Agora, C1, C2 e C3 são escalares que multiplicam o parêntese. Então, 1 vezes C1, C1 vezes x. Agora aqui, você poderia fazer essa multiplicação termo a termo, mas nós pulamos essa etapa. O que a gente fez aqui, ó? Fica mais fácil de organizar se você não fizer a multiplicação passo a passo. Nessa etapa que você pode observar aqui, nós colocamos em evidência todos os termos independentes, todos os termos que multiplicam x e os termos que multiplicam x ao quadrado. Então, notem aqui, ó, os termos independentes serão C1 vezes 1, que vai dar C1. Aqui na próxima multiplicação é C2 vezes 1, que é C2, e a última C3 vezes 1. Então, aqui já está em evidência todos os termos independentes do polinômio do segundo membro, que são aqueles termos que não multiplicam a variável x. Em seguida, quais serão os termos que multiplicam a variável x? Ó, C1 vezes x, C2 vezes x. Então, vai ficar C1 mais C2 que multiplica x. Você vai colocar o x em evidência, colocar o fator comum em evidência. E por último, quem multiplica o x ao quadrado? Ó, C1 vezes x ao quadrado. Só aparece nesse produto. Então, é C1x ao quadrado. Agora, pessoal, nós vamos fazer a igualdade dos coeficientes correspondentes do polinômio do primeiro membro com o polinômio do segundo membro. Então, nós vamos ter o seguinte, ó, o termo independente C1 mais C2 mais C3 é igual a C0. O termo independente C1 mais C2 é igual a C1 e o termo independente C1 é igual a A2. Eu falei A0, né? A0, A1 e A2. E aí, nós fizemos aqui a igualdade dos coeficientes. C1 é A2, C1 mais C2 é o A1, e essa soma dos três é A0. Agora, aqui você vai resolver esse sistema, você pode achar estranho esse tanto de letra que apareceu aqui. Então, você tem que ter noção qual é a variável do seu sistema. Aqui, ó, no início, você não tinha a intenção de achar C1, C2 e C3, então as variáveis do sistema são C1, C2 e C3. Então, você vai focar nisso. Então, você pode escolher aqui, está praticamente já escalonado, né? Aqui embaixo você já encontra o valor de C1, então achou já C1 aqui na última equação. Na segunda equação você acha C2 e na primeira você acha C3. Olha, então você já encontrou o valor de todos os coeficientes da combinação linear e aí você volta na expressão da combinação linear de P em relação a P1, P2 e P3 e substitua os coeficientes que você encontrou.
Então, o C1 é o A2, o C2 é o A1 menos A2 e o C3 é o A0 menos A1. E agora, você vai pegar essa expressão e vai colocar a transformação linear de P. A transformação linear de P é a transformação linear aplicada nessa combinação linear aqui do segundo membro, que pela própria definição de transformação linear, você vai ter somas de transformações lineares e as transformações ficam aplicadas apenas nos vetores. Então, olha só, vai ficar A2T de P1, A1 menos A2 T de P2 e A0 menos A1 T de P3, certo? E agora, o exercício informou pra gente quem é T de P1, quem é T de P2, quem é T de P3. Então, aqui nós vamos substituir, ó, substituímos T de P1, T de P2 e T de P3. E o próximo passo é fazer os cálculos. Da mesma forma que nós fizemos lá em cima, nós vamos fazer esses cálculos dessas multiplicações e em seguida organizar o polinômio. Identificar quem é o termo independente, quem é que multiplica x, quem é que multiplica x ao quadrado. Então, ó, A2 vezes 2, vamos lá, para os termos independentes, 2A2. A1 menos A2 multiplica 3, vai ficar 3A1 menos 3A2, tá? Aqui, ó. E aqui, A0 menos A1 multiplica menos 1, então menos A0 mais A1. Então, aqui estão os termos independentes. Agora, quem é que multiplica x? A2 vezes menos x, menos A2. A1 menos A2 vezes x ao quadrado não vale, né? Nós queremos x. A0 menos A1 vezes 5x. Então, 5A0 menos 5A1, que multiplica x. E, por último, quem multiplica x ao quadrado? 4A2. Aqui, A1 menos A2. E aqui nós vamos ter o A0 menos A1. Terminou. Agora, você faça aqui, dentro de cada parêntese desse, as operações com os termos comum. E nós temos aqui, ó, a expressão final que te dá a fórmula da transformação linear, a expressão algébrica da transformação linear do conjunto, com as informações dadas no exercício. Certo? Aqui nós só substituímos esse P pela expressão A0 mais A1x mais A2x ao quadrado. Bom, nossa próxima questão é o número 9, que diz o seguinte. Nós temos uma transformação linear do R4 no R3 e sua definição, e nós queremos encontrar uma base para o núcleo e uma base para a imagem da transformação. Bom, primeiramente, nós temos que encontrar a matriz da transformação. E para isso, você vai olhar para o conjunto domínio e o contradomínio e vai escrever as bases canônicas de cada um dos conjuntos. Então, nós colocamos aqui a base canônica do R4 e a base canônica do R3. Quando os conjuntos são iguais, você pode considerar a mesma base para os dois conjuntos, já que é o mesmo conjunto. Muito bem, então agora nós vamos pegar cada vetor da base do domínio e vamos encontrar a sua imagem de acordo com a função dada. Então, olha só, T de 1, 0, 0, 0. Você vem aqui na transformação e vai considerar o x1 é 1, x2 é 0, x3 é 0, x4 é 0. Então, quando você substitui aqui na imagem, apenas o x1 é 1 e o resto é 0. Então, vai ficar 1 e aqui na última coordenada 1 de novo. Então, 1, 0, 1. Esse vetor aqui, você vai, teoricamente, escrever como combinação linear da base do contradomínio, que também é uma base canônica. Então, os coeficientes já são as próprias coordenadas do vetor, de tal forma que a matriz de coordenadas desta imagem em relação à base do contradomínio coincide com o próprio vetor obtido. 1, 0, 1 vai ser a primeira coluna, esse T aqui significa transposta, então isso aqui na verdade é uma matriz coluna. Nós vamos encontrar, gente, as colunas da matriz da transformação. Então, encontramos a primeira coluna. Agora, aqui com a próxima imagem, ó, pega o segundo vetor, 0, 1, 0, 0. Então, x2 é igual a 1 e o resto é 0. Vem aqui na função e faça x2 igual a 1 e o restante 0. Você vai encontrar a imagem 1, 0, 0. Então, ó, a próxima coluna da matriz é 1, 0, 0. Próxima função, a próxima imagem do 0, 0, 1, 0. Vem aqui na função, x3 é 1 e o restante é 0. Então, a primeira coordenada é 0, segunda é 1 e a última é 1. Então, 0, 1, 1. Então, 0, 1, 1 é a próxima coluna da matriz.
Em seguida, a imagem do 0001. Então, vai lá na função, agora x4 é 1 e o restante é 0. Olha, só aqui na segunda coordenada que nós vamos ter uma coordenada diferente de 0. Então, nós vamos ter o 0, 1, 0, que é a quarta coluna da matriz. Então, ó, cada coluna que a gente obteve ali em cima deu origem à matriz da transformação. E é essa matriz que você vai usar para achar as informações de núcleo e imagem, certo? Então, olha só. Continuando com nossa solução. O espaço coluna da matriz da transformação coincide com a imagem. E o espaço conhecido como espaço nulo, que é o conjunto solução do sistema linear AX igual a vetor nulo, coincide com o núcleo da transformação. Bom, então vamos lá. Começamos aqui com o núcleo, na letra A. Então, para encontrar o núcleo, nós temos que resolver o sistema AX igual a vetor nulo, que nós já vimos lá nas aulas anteriores, que basta escalonar a matriz aumentada a vetor nulo. Então, colocamos aqui ó, os elementos, as colunas de A e mais uma coluna 000, escalonamos, e agora você vai observar aqui ó, que não tem pivô na quarta coluna. Então, quer dizer que x4 é livre. Então, nós vamos reescrever agora essa matriz escalonada em forma de sistema, informando que x4 é livre, e em cada linha aqui, em cada equação, sempre de baixo para cima, ou seja, de x4 para x1, você vai encontrando uma coordenada. Então, você vai encontrar depois o x4 em primeiro lugar, depois x3, x2 e x1. E com isso, você vai ter o vetor solução. Aqui está o vetor solução, t, menos t, menos t e t. Vai colocar esse parâmetro em evidência e o vetor que multiplica o parâmetro é o vetor da base. Então, aqui está o vetor da base do núcleo. Núcleo tem a base com um vetor só, então a dimensão desse núcleo é 1, certo? E o conjunto núcleo é exatamente o conjunto formado pelos vetores x1, x2, x3, x4 igual a t, menos t, menos t e t. Ou t que multiplica 1, menos 1, menos 1 e 1, certo? Em seguida, nós vamos procurar a dimensão da imagem. Vamos só ler lá novamente. Ó, encontre uma base para a imagem. O ensino era uma base para o núcleo. Então, a base do núcleo é esse vetor, agora a base para a imagem. O que nós vamos fazer? Vamos aproveitar o mesmo escalonamento, excluindo apenas a última coluna, que a última coluna aqui se referia a esse vetor nulo do sistema, porque a imagem coincide com o espaço coluna da matriz A. Como que a gente encontra esse espaço coluna? Basta você escalonar e encontrar aqui os vetores, as linhas não nulas da matriz. As linhas não nulas, você vai observar agora onde localizam-se os pivôs. Então, aqui está, ó. O pivô da primeira coluna tem a primeira coluna com pivô, segunda coluna com pivô e terceira coluna com pivô. Então, você volta na matriz A e vai pegar as colunas correspondentes da matriz A para constituir a base da imagem. Então, olha só. Primeira, segunda e terceira colunas da forma escalonada com pivô. Então, primeiro, segundo e terceiro vetores de A são os vetores da imagem. E você vai escrevê-los aqui, ó, na forma entre parênteses e com as vírgulas, que são vetores do R3, certo? Bom, a última questão desta aula se trata de inversa. Então, nós temos aqui uma transformação linear do R2 no R2, definida por T de x1, x2. x1, x2 é um vetor x do domínio, que é levado neste vetor aqui do contradomínio, vetor também do R2, ó, duas coordenadas, x1 mais 3x2, 2x1 mais 4x2. Queremos mostrar que T possui inversa e depois queremos encontrar a inversa da transformação. Nós vamos fazer as duas questões, as duas alternativas aqui, através da matriz da transformação. Então, primeiramente, nós vamos pegar aqui uma base para o domínio. A base do domínio aqui é a mesma do contradomínio, já que os conjuntos, já que os espaços vetoriais aqui são iguais. Então, nós colocamos que base B1.
nós vamos encontrar a imagem de cada um desses vetores. Então, t de 1, 0, você vem aqui na definição, onde tem x1 você vai colocar 1, onde tem x2 você vai colocar 0. Então, a imagem do t de 1, 0 vai ser 1, 2, igual a gente escreveu aqui, ó. Esse vetor 1, 2, agora ele já é um vetor do contradomínio, tá na imagem, né, que tá aqui no contradomínio. Você vai escrever em relação, como combinação linear, da base canônica desse conjunto, que também é os vetores 1, 0, 0, 1. E como esses vetores aqui são os vetores canônicos, os coeficientes dessa combinação linear vão coincidir com as próprias coordenadas do vetor. Então, notem aqui que a gente já começou a resumir bastante essa passagem, né? Então, nós já sabemos que a primeira coluna da matriz vai ser constituída pelos números 1, 2, que são os próprios que nós encontramos aqui. Agora, vamos encontrar a imagem do 0, 1. Então, pega o 0, 1, vai lá da definição, onde tem x1 é 0, onde tem x2 é 1. Então, nós vamos ficar aqui na primeira coordenada com o número 3 e na segunda coordenada com o número 4. Então, esses são os valores da segunda coluna da matriz da transformação. Agora, para mostrar que θ tem inversa, tem dois caminhos. Ou você mostra que o núcleo é apenas o vetor nulo, ou então que o determinante de A é diferente de 0. Já que, como nós mostramos, nós vimos lá nas aulas de teoria. Então, o que nós vamos fazer? Pelo determinante, que é mais simples. Então, nós temos aqui a matriz, e nós vamos, então, calcular o determinante, mostrando que é igual a menos 2. Se, por acaso, a gente tivesse aqui uma matriz de transformação que não fosse quadrada, aí sim você teria que recorrer ao núcleo da transformação. Como que trabalha com o núcleo? O núcleo é o conjunto solução do sistema AX igual a vetor nulo. Então, você teria que escalonar a matriz aumentada, com essas colunas e mais a 0, 0, e encontrar a solução e achar como solução apenas o vetor nulo. Aí seria inversível. Se achar a solução diferente do vetor nulo, não seria inversível, certo? Então, já sabemos que tem inversa. Como que a gente encontra essa inversa? A inversa vai ser obtida através da inversa da matriz A. Então, para você encontrar a inversa da matriz A, você vai usar o algoritmo, o escalonamento de Gauss-Jordan. Qual que é esse escalonamento? Colocar a identidade aqui ao lado da matriz A, e você vai escalonar até você encontrar a matriz identidade do lado esquerdo, e do lado direito vai surgir aqui os valores correspondentes à matriz inversa. Isso aqui tá fechando a matriz aqui em cima, que deslocou aqui, que eu fiz um deslocamento e o colchete aqui não foi. Então, aqui está o A menos 1, ó. Menos 2, 1, que é essa coluna, e 3 meios menos meio, que é essa outra coluna. Então, a transformação inversa, o TA menos 1 de x1, x2, vai ser A menos 1, que multiplica x1, x2. Nós podemos fazer as multiplicações aqui, então vai ficar essa matriz A vezes x1, x2. Então, menos 2x1, 3 meios x2. 1x1 menos meio x2. Podemos agora escrever dessa maneira, e aqui nós temos a transformação inversa. Aqui vocês notem, ó, que a gente faz essa passagem de coluna para vetor do R2 só transcrevendo. Por quê? Porque nós estamos usando as bases canônicas dos vetores euclidianos. Quando a gente estiver trabalhando com espaços vetoriais que não são os euclidianos, nós vamos fazer um pequeno ajuste aqui nesse primeiro membro, e nesse vetor x, que nós vamos considerar a matriz de coordenadas. Então, essa primeira função aqui é a matriz de coordenadas em relação à base do contradomínio, e esse vetor aqui é o vetor matriz de coordenadas em relação à base do domínio. Isso quando a gente não estiver trabalhando com Rn, certo? Aí nós vamos ter que fazer essa consideração. Então, quando você encontra aqui, no caso, se fosse uma transformação que não fosse os euclidianos, esses termos que você encontra aqui, na verdade, são os coeficientes da combinação linear. Então, eu encontro esses dois números, aí você teria que olhar lá quem é o conjunto contradomínio, suponha polinômios. Então, quer dizer que esse termo aqui multiplica o primeiro vetor do domínio, do contradomínio, que seria um polinômio,
e esse aqui multiplica o segundo vetor, que seria outro polinômio, aí a imagem ficaria um polinômio, de acordo com a imagem que estava escrita na função. Mas isso é só um exemplo que eu estou dando, tá? Só um complemento. A gente terminou por aqui, esse aqui é o resultado. Então, notem que foi simples assim, só transcrever, porque nós estamos nos espaços euclidianos, considerando base canônica. Então é isso, pessoal, nessa aula de hoje. A gente vai ficando por aqui e refaçam todos esses exemplos para vocês fixarem tudo que a gente estudou. Até a próxima!